Fala, eu sou o Rafa Kozowski da Startgrana, estamos iniciando o vídeo número 9. Deixa eu confirmar aqui que se é o 9, eu acredito que é o 9, se não for, também desconsiderem. Estamos iniciando o vídeo 9 e a pergunta é, o Lula já venceu as eleições de 2026? Deixe seu comentário aqui e eu vou dar minha opinião, já falo sobre isso. Eu vou mostrar o gráfico também de força que eu tenho mostrado todos os vídeos, então um gráfico bastante interessante, vale a pena. Vou mostrar do mês passado, a diferença para esse mês, e eu vou mostrar nesse vídeo também uma pesquisa de avaliação do governo Lula, tem dados bastante interessantes, eu ia trazer um print, acabei achando a pesquisa inteira, então vou mostrar toda a pesquisa, vale a pena para a gente entender o que está acontecendo, o que pode acontecer em 2026 e o que isso pode interferir nos nossos investimentos, na nossa vida, e vamos lá que eu já vou dar minha opinião. Lula já venceu as eleições de 2026? A minha resposta, nesse momento, em setembro de 2025, é que sim, o Lula não vai perder. Eu vou dar alguns motivos aqui para exemplificar a minha opinião. E eu acredito que não tem escapatória, pelo menos nesse momento, a eleição está com Lula. O primeiro ponto é que a direita está perdida e brigando entre si. Toda essa questão de Trump, e aí a mídia usa tudo o que acontece com o Trump. Aconteceu essa semana o discurso do Lula na ONU. Já falaram que os bolsonaristas assumiram que o Lula isso, que o Lula aquilo. Na verdade, o que aconteceu foi que o Trump falou que queria debater, queria fazer uma reunião com o Lula. O Lula fugiu da reunião, mas estão falando isso que foi um ponto positivo para o Lula. E aí, tudo que acontece dentro do governo, para a mídia é positivo, mesmo as coisas ruins, então é muito difícil concorrer com a mídia, concorrer com a própria máquina pública. E não bastasse isso, a gente tem a direita brigando entre si. O Eduardo Bolsonaro já falou que ele vai ser opositor do Tarcísio, que é um absurdo, a direita deveria estar unida, mas ele está falando que vai ser opositor. Teve também uma notícia essa semana dizendo que ele vai se candidatar sim, mesmo que o Bolsonaro não queira, e ele vai ser contra o Tarcísio, ou seja, vai ter vários caras da direita brigando entre si, e isso favorece o Lula, favorece a esquerda. Outro ponto que não tem outra pessoa da esquerda, não tem ninguém além do Lula. Na pesquisa aqui, que era uma coisa que todo vídeo eu sempre comento quem que é o cara da esquerda, as pessoas de esquerda, que a galera de esquerda não assiste o meu vídeo, mas se assistir, coloca quem que vocês gostariam. E na pesquisa apareceu que alguns candidatos, talvez até considere eles numa eventual falta do Lula no segundo, para um segundo mandato, talvez poderia entrar algum desses candidatos, mas eu acho muito difícil. O Lula, até ele está dizendo que ele que vai ser o candidato. Terceiro ponto, quanto mais batem, mais fortalece. Está causando efeito contrário. Toda essa questão, principalmente o tarifaço do Trump, isso vai servir como pano para manga para a esquerda falar mal da direita. Eu acho que as pessoas não estão conseguindo entender isso, porque eles estão colocando a direita está lutando contra o próprio país. Aí um bando de idiota faz um protesto, leva uma bandeira dos Estados Unidos. Eu sei que existe toda essa ideia, Estados Unidos tem que ser parceiro, tem que ajudar, mas não leva numa manifestação uma bandeira de outro país. Você está querendo que o seu país melhore e leva a bandeira de outro país. Tudo isso corrobora com o discurso da esquerda. Ah, Rafa, mas não é assim que funciona. Eu sei que não é assim, mas vai favorecer a esquerda. Eles vão postar lá, ó, o que eles estão querendo fazer. Eles estão querendo retirar o governo brasileiro e dar para os Estados Unidos. Levaram até uma bandeira gigante. Olha só, pronto, a narrativa está perfeita. Não precisa nem produzir imagens, a própria direita está produzindo, o próprio discurso da direita é só eles printarem e colocar, falar que assim, olha só, estão querendo dar nosso país, pela soberania, vote em nós. Pronto. O próprio governo está usando, já falei isso em outro vídeo, que tem o Facebook, que você consegue visualizar os anúncios, todo anúncio do governo agora está falando em soberania, tudo é soberania. Por quê? Porque eles estão batendo nessa tecla. E o povo médio comum acredita nisso. É um ponto que poderia ser negativo, é a economia. E aí eu escrevi aqui, o brasileiro vota pela economia. Você conhece uma pessoa que votou pela economia? Eu tenho amigos ano passado que votaram no Lula. Quase falei um palavrão aqui. Eles estavam nem aí. O que ia acontecer com o país? Eles só queriam tirar o Bolsonaro. Então as pessoas elas não votam pela economia.
A economia do país pode estar devastada. A pessoa não vota pela economia. Então tira da tua cabeça que vai ter concorrente que vai ganhar a eleição porque a economia tá ruim. Brasileiro não vota por causa da economia. Ele vota quem ele ama mais, quem ele gosta mais, quem tem um discurso mais, quem late mais alto. É assim que o brasileiro vota. Não adianta. A grande média vota dessa forma. Eu coloquei aqui as Big Techs são uma esperança, porém vão deixar quase todo vídeo eu trago essa discussão aqui. Resta saber o que vai acontecer quando começarem os bloqueios. Eu sei que as prisões vão acontecer e é um pouco mais fácil, porque a justiça pedindo para prender e a justiça, a polícia, um órgão governamental seguindo, né, obedecendo uma decisão da justiça. Então isso vai acontecer, as prisões vão acontecer, só que a retirada de perfis talvez não aconteça, a retirada de vídeos talvez não aconteça. E isso pode dar uma fortalecida na direita, mas a gente precisa ver o que vai acontecer lá na frente. Outro ponto é o assistencialismo forte. O Bolsonaro tentou fazer isso, para quem lembra, no ano da eleição ele diminuiu a gasolina, ele melhorou um monte de coisa superficialmente. Lógico que acaba nos ajudando, acaba refletindo numa melhoria pra gente, mas ele deixou para fazer isso no último ano. Todos os governos deixam, só que a esquerda ela consegue pegar realmente aonde a pessoa tem mais necessidade. Ela vai no pobre, no menos instruído, e aí ela aumenta o Bolsa Família, aí ela começa a dar programas como o gás, a luz, a carteira de trânsito que está dando para as pessoas, ou seja, ela está começando a dar uma esperança para a pessoa. Esperança, né? Porque a pessoa nem sabe, eu ganhei luz, agora minha vida vai melhorar. E ela vai voltar naquela pessoa que está dando luz para ela. Então, o governo já começou com esse assistencialismo e a gente sabe que você consegue trazer uma grande massa votante fazendo esse assistencialismo. Eu lembrei de uma banda curitibana que ele tinha um disco chamado Indecente, Imoral e Sem Vergonha. Não sei por que eu lembrei, só me veio aqui na cabeça. A banda fez chicletes, inclusive eles vão tocar daqui uns dias em Curitiba, talvez eu vá no show. Jogo a culpa nos ricos e na direita fascista. É um discurso romântico que cola, então os jovens acreditam, a dona de casa que não faz ideia da vida, o filho dela vai sentar e vai falar: ah, mãe, acontece isso, isso, isso. Ah, eles estão taxando os ricos, estão tirando dinheiro dos ricos. Ai, que bom. E aí vai votar. Aí deixa eu trazer aqui o gráfico já pra gente não se alongar mais, porque eu tenho toda a pesquisa ainda para mostrar. Então, o que eu mudei do mês passado para esse mês? Aqui está setembro de 2025, agosto de 2025. Então, o que a gente tem de diferente aqui? O Lula manteve a mesma coisa, tá? Aqui a data aqui em cima. Para quem nunca assistiu os vídeos, aqui eu coloco a data, o número do vídeo. Aqui a porcentagem de chances que eu vejo da esquerda ganhar e da direita ganhar. No mês passado, eu coloquei na hora de gravar, até comentei isso. Eu tinha deixado 98, coloquei 97, mas eu só não ponho 100% porque eu posso errar, né? A gente não sabe exatamente. Mas não vejo chance alguma nesse momento da direita vencer. Eu baixei um pouco o Haddad, porque o Haddad provavelmente não vai concorrer, não tem chance. Diminuí a Michele Bolsonaro, também para quem nunca assistiu os vídeos, o tamanho do candidato é a força que ele tem de voto e a altura é quanto mais chance ele tem de vencer as eleições. No mês passado, a Michele estava um pouco maior, mas por toda essa briga, provavelmente o Eduardo Bolsonaro não vai deixar a Michele ter uma campanha limpa caso ela seja candidata, até porque dizem que eles têm uma rixa. O Tarcísio vem dando declarações que ele não vai concorrer, então não tem por que eu deixar ele aqui muito em destaque, apesar que eu subi um pouquinho ele, né? Eu baixei a Michelle e subi um pouco o Tarcísio. Os outros candidatos aqui também não compensa comentar qualquer coisa, você pausa o vídeo aí e dá uma olhada melhor. Agora eu vou compartilhar a pesquisa da Genial e Quest, que eu achei bastante interessante. Vou colocar no início aqui, deixa eu ver se tem mais alguma página aqui. Então, a pesquisa da Genial Investimentos. Então, foi feito com brasileiros de 16 anos ou mais, o método de coleta domiciliar. Foram entrevistadas 2.000 pessoas, estimativa de 2 pontos percentuais, PNAD. Aqui é só o dado para vocês saberem como foi a pesquisa. Então, aqui tem a amostragem, né? Depois também, quem quiser faz uma pausa aí no vídeo e lê. Grupo demográfico, sexo, idade, escolaridade. Grupo sociodemográfico, religião, raça e região, assim foi feita a divisão. Posicionamento político, renda, Bolsa Família
e voto para presidente em 2022. O interessante aqui foi esse posicionamento político. Lula, esquerda não lulista, não tem posicionamento, direita não bolsonarista e bolsonarista, ou seja, extremista de esquerda, extremista de direita, que é mais ou menos igual ao gráfico que a gente coloca aqui. Então, o papel de Lula nas próximas eleições. Para você, Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026. Aqui a gente tem o mês a mês, julho, outubro e dezembro de 2024, aí março, maio, julho, agosto e setembro de 2025. Por isso que a gente tem aqui um espaço maior aqui mais aproximado. Então 59% disse que não, 39% sim. Aqui, que é interessante também, todos os gráficos que tem esse espectro, né, desde lá da ponta esquerda para a ponta direita, é interessante para ver, ó, o lulista, ele acreditava, ó, subiu bastante, 84% o ano passado, e agora 92% acredita que sim, que o Lula deve se candidatar de novo. O esquerda não lulista acabou reduzindo aqui, o que não tem posicionamento também reduziu um pouco. Direita não bolsonarista também reduziu um pouco e o bolsonarista também caiu um pouco. O legal disso é que para a esquerda eles querem o Lula de novo. Independente do que aconteça, parece que é o candidato principal e não tem outra pessoa. Isso aqui que foi o que eu achei mais interessante nessa matéria, nessa pesquisa. Eu sempre falo que não sei quem que seriam os possíveis candidatos de esquerda, e aqui trouxeram alguns possíveis deles. Então Lula deve disputar a próxima eleição. Se não tiver o Lula, quem que deveria sucedê-lo? 40% falou que deve ser o Lula mesmo, então se não tiver o Lula, quem que deveria ser? O Lula. É aquela pessoa que só vota no Lula. O Geraldo Alckmin, 9%, acredito por ser o vice, seria o primeiro óbvio da lista. Aqui é surpreendente, a Tebet tem mais porcentagem do que Fernando Haddad, apesar de ser praticamente a mesma coisa, mas está à frente. O Eduardo Paes, primeira vez que eu vejo o Eduardo Paes aparecendo. Camilo Santana, não sei quem é. O Ciro Gomes já disse que ele está indo mais para a direita, num movimento bem estranho. Ele começou a bater bastante no governo. Não sei exatamente o que ele está querendo fazer, mas enfim. Gleisi Hoffmann, que tem 1%, e aí nenhum desses 8%. Lula deve disputar a próxima eleição, se não, quem deve sucedê-lo? Qual que é o posicionamento político? Então, quem acredita que deve ser o Lula, aqui os lulistas, eles querem Lula, não importa o que aconteça, eles continuam querendo o Lula. E aqui, ó, quem não tem posicionamento, isso aqui que é tecnicamente o que não tem posicionamento, que pode ser um pouco de esquerda, pode ser um pouco de direita, 34% ainda gostaria do Lula, e é o que tem o maior percentual, com Geraldo Alckmin e Simone Tebet. É bastante interessante também. E os bolsonaristas querem o Alckmin, talvez seja, né, a direita não bolsonarista e a bolsonarista, talvez ali fosse um pouco mais fácil para o Bolsonaro, e talvez aqui somente de direita iria um pouco mais para o lado da moderação, porque o Alckmin, apesar de ter se aliado ao PT, mas ele é um pouco mais moderado, principalmente na questão de discurso. A gente nunca viu ele tão efusivamente falando, enfim, coisas extremas. O papel de Bolsonaro nas próximas eleições. Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato. 76% acha que ele deveria abrir mão e apoiar outro candidato. 19% manter candidatura. Veja que aqui era 62, foi para 76, e de 28 veio para 19. Isso é uma diferença muito grande, ou seja, as pessoas parece que já tomaram consciência que o Bolsonaro não vai estar e ele é um mal continuando. Por mais que vocês gostem, por mais que tenha pessoas que idolatrem o Bolsonaro, a gente sabe que a política no Brasil vai ser muito mais conturbada se tiver o Bolsonaro. Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato. Para quem é lulista, e aqui aumentou, ou seja, o Lula ele não quer concorrer com o bolsonarismo para provar, ó, nós queremos o Bolsonaro. Não, eles não querem, eles querem que ele suma da política, diferente dos bolsonaristas que às vezes querem o Lula para ter o embate. Esquerda lulista, mais ainda, eles não querem. Posicionamento, ó, pode ver que todos aqui, ó, inclusive a direita não bolsonarista, isso aqui é surpreendente, saiu de 52% para 74%, ou seja, provavelmente aí como veio de agosto para setembro, foi reflexo do julgamento que teve. Então, tanto lulista, ou esquerda não lulista, que não tem posicionamento, e a própria direita não quer mais o Bolsonaro. É bastante surpreendente, principalmente aqui, ó, a direita não quer
o Bolsonaro. E os próprios bolsonaristas saíram de 28 e vieram aqui, acho que tá 38, né, aqui em cima, não, 46%, olha só. Ou seja, quase metade dos bolsonaristas não querem o Bolsonaro. Quem sou eu para falar que quero? É. E aqui o gráfico também, Bolsonaro deve disputar a próxima eleição, se não, quem deve sucedê-lo? Aqui a lógica que tem dado em praticamente todas as entrevistas, né, todas as pesquisas, Tarcísio de Freitas é o primeiro, Ratinho Júnior, surpreendentemente, eu gosto muito, gostaria de ver esses dois aqui, não é a minha chapa dos sonhos, mas em termos de direita, acho que seria os dois mais centrados que a gente tem, o Tarcísio e o Ratinho Júnior. O Tarcísio foi um pouco mais pro extremo, mas isso é só para ganhar público bolsonarista. Ele corta para os dois lados, podem ficar tranquilo quanto a isso. Então subiu de 11 para 15%, Tarcísio, Ratinho manteve a média, Michele Bolsonaro, graças a Deus, caiu de 9 para 5%, por isso até que eu retirei ela na pesquisa. Eduardo Leite manteve constante, Pablo Marçal caiu também, Ronaldo Caiado teve queda, Romeu Zema também, seus 2% eterno, Eduardo Bolsonaro aí também com seu 1%. Ou seja, se não tiver Tarcísio, provavelmente iremos... Desculpe, se não tivermos Bolsonaro, provavelmente iremos de Tarcísio. E aqui é interessante o que acha os lulistas, se não tiver o Bolsonaro, quem que eles gostariam que tivesse? A grande maioria acredita no Ratinho Júnior, não sei. E aí eu acho estranho porque o Ratinho Júnior, eu sou do Paraná, eu conheço toda a história do pai dele, inclusive quando eu era criança eu assistia, nem sei por que eu assistia, mas eu tinha uma TV na CNT, eu assistia ele na CNT, isso daqui pouquíssimas pessoas. Então eu sempre fui fã do Ratinho Júnior, e aí desculpa, o pai dele, né, o Ratinho. E aí quando o Ratinho Júnior saiu candidato, eu fui contra, achei uma aberração, mas hoje ele já se provou, ele tem um resultado muito bom, só que ele é muito regionalizado, é que nem o Ronaldo Caiado, ele não tem apelo popular no país inteiro. Mas entre todos que não têm apelo, tirando aqui os bolsonaristas que são conhecidos, para mim é surpreendente a esquerda, a extrema esquerda, gostar do Ratinho Júnior. A esquerda não lulista também coloca aqui Tarcísio e Ratinho Júnior, não tem posicionamento igual. Olha só que interessante, é o mesmo, os três espectros de centro à extrema, com uma porcentagem bastante parecida entre Tarcísio e Ratinho Júnior. A direita não bolsonarista, que é o Tarcísio, e a bolsonarista, lógico, que é o papai ali que não quer que ele saia do governo. O que dá mais medo na população, Lula ou Bolsonaro? Vou colocar na edição aqui um rufo de tambor. O que será que a população mais tem medo? Chegou a hora da verdade. Pá! As pessoas têm mais medo do Bolsonaro, olha só, por incrível que pareça. 49% e 41% do Lula. E 5% tem medo dos dois, ou seja, essa pessoa ela não dorme, né? Ela, tanto ganhando o Lula quanto o Bolsonaro, ela não vai dormir porque ela tem medo dos dois, vai ter pesadelo com ambos. E o que dá mais medo, Lula, eu falei que era interessante, nunca tinha visto com tanto detalhe assim. O que dá mais medo, Lula continuar ou Bolsonaro voltar? Olha que doideira isso. Pro lulista é óbvio Bolsonaro voltar, mas olha que interessante, ó, quase 100% depois aqui que teve o julgamento, eles têm muito medo do Bolsonaro voltar. Ou seja, né, acabaremos com a democracia. E a democracia é continuar o Lula. Esquerda não lulista. Caiu um pouquinho aqui, não tem posicionamento, tem medo do Bolsonaro. E a direita, lógico que aí tem medo do Lula e os bolsonaristas eles têm medo, mas o lulista tem mais medo do Bolsonaro que o Bolsonaro do Lula. Deveria ser o contrário, né? É interessante isso daqui. Intenção de voto espontânea. Geralmente, quando acontece essas pesquisas, eles só falam assim, não é estimulado. Estimulado é quando eles perguntam o candidato. Aqui eles não perguntaram, eles só falam em quem você votaria. Então, em setembro, 18% falou Lula, 6% Bolsonaro, 2% Tarcísio. E aí o resto aqui é bastante interessante, porque o Lula ele vence de forma disparada e primeiro turno. Intenção de voto para presidente do primeiro turno, eu vou pular aqui, vou deixar no segundo turno que ele está mais detalhado. A intenção de voto de presidente do segundo turno. Se fosse Lula contra outros candidatos. Então a gente tem aqui Lula, Ciro Gomes, o Lula ganharia com 40%, Lula e Tarcísio
43, 35, todos os candidatos, não importa qual, o Lula teria uma larga vantagem. E aqui o Ratinho Júnior continua aparecendo 32, 35, e eu não sei por que o Ciro Gomes apareceu com 33%. Talvez porque eles não querem o Tarcísio de forma alguma. Lula 43, Tarcísio 35, Ratinho Júnior, Bolsonaro, Romeu Zema, Michele Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Eduardo Bolsonaro, Eduardo Leite. Aqui não tem, eles não detalharam o Ciro Gomes. Não sei se é um erro isso, porque não apareceu aqui a pesquisa do Ciro. Enfim, conhecimento e voto. Conhecimento potencial de voto e rejeição de lideranças nacionais. Então, em azul é conhece e votaria, em cinza é não conhece, e em marrom aqui seria conhece e não votaria. O Lula manteve, na média, apesar de ter caído de 47 para 41, ele retornou aqui. O Bolsonaro teve uma queda. Resta saber se essas quedas que o Bolsonaro teve agora foi o efeito do processo dele, do pedido de prisão, mas tem que ver se isso no longo prazo, aí no próximo 1 ano que a gente tem até as eleições, se vai continuar fazendo preço, digamos assim, com o jargão do mercado. O Tarcísio, ele oscilou também de 23, veio para 28, voltou para 26, então tá mais ou menos ali na média. O Ciro Gomes, 28, 25, tem uma rejeição bastante forte. O Eduardo Bolsonaro, aqui também, ó, 68% de pessoas que conhecem ele, mas não votaria. Aparentemente é o candidato que mais tem rejeição. O Ratinho Júnior, Caiado e Zema tá entre os com menos rejeição. Vamos ver aqui, conhece, não conhece. 68%, 54%. Tá mais ou menos parecido, não mudou muita coisa. Acho que o que mudou mesmo foi o Bolsonaro. Provavelmente reflexo ali do período eleitoral. Tem que ver a pesquisa agora de outubro se sai também com essa grande queda, se continua caindo, né? Conhecimento. Esse aqui foi o gráfico que eu tinha lido, que eu ia trazer e acabei trazendo toda a pesquisa. Eu achei bastante interessante que aqui é o lulista, o esquerda não lulista, não tem posicionamento, direita não bolsonarista e bolsonarista. Então é o mesmo tipo de gráfico, mas aqui está separado pelo tipo de espectro político que a pessoa... Aqui é só se votaria ou não, aqui é o que a pessoa acredita, né? Qual que é o viés político dela e se ela votaria ou não. Ou seja, quem é lulista votaria no Lula e quem é lulista não votaria no Bolsonaro. Aqui a gente tem 94%. E quem é Bolsonaro, olha que interessante isso, mesma coisa que tinha aparecido lá para trás, foi um padrão. Os lulistas, eles odeiam mais o Bolsonaro, ou seja, eles não votariam no Bolsonaro, mas alguns bolsonaristas votariam talvez no Lula, porque aqui a gente tem 94 contra 89. Justamente por essa questão envolvendo as prisões e essa questão antidemocrática, isso acaba fazendo para essas pessoas, têm muito medo que realmente venha acontecer um problema desse tipo. O Tarcísio, a Michelle aqui, ó, a ideia aqui é identificar padrões, porque são muitos dados, mas aqui é outro padrão, e aí essa diferença é porque o lulista ele não conhece a Michelle Bolsonaro. Talvez, dificilmente não conhece, né? Porque a Michelle foi primeira dama do país. Talvez é mais assim, não conheço, não gosto dessa mulher, e aí respondeu não conheço, porque a diferença está muito grande aqui, 19% contra 7%, e aí por isso que deu essa diferença maior aqui. Outro padrão é que 70% votaria na esposa, 89% votaria no Bolsonaro, 70%, vamos ver aqui os filhos, 65% votaria no Eduardo Bolsonaro, diferente das pesquisas. Não, a verdade o Bolsonaro, o Eduardo tá atrás, né? Acho que nenhum dos dois ganharia. O Ciro Gomes, a esquerda votaria, a direita bolsonarista votaria, isso aqui também é uma coisa que eu acho bizarro. Ratinho Júnior, 33%, 11% votaria, é o candidato que menos tem rejeição entre os lulistas, e entre a esquerda, tirando, obviamente, o Ciro Gomes, isso aqui é outro dado que favorece o Ratinho Júnior, Romeu Zema e Ronaldo Caiado. E aqui pra gente entender, só pra gente concluir, também ficou um vídeo já bastante longo, aqui foram as porcentagens utilizadas, então foi 52% de mulheres, 48% de homem, aqui a idade, a maioria ficou na média entre 35 e 59, o ensino fundamental, maioria no ensino médio completo, 42%, maioria de 2 a 5 salários, a gente sabe que conforme o salário acaba tendo
um posicionamento político diferente, então aqui você tem uma média de três, digamos assim, categorias, né? Três classes, 45% católico, 28% evangélico, 18% não tem religião, sudeste, norte, sul, centro-oeste, norte. Eu não gosto quando tem pesquisas muito concentradas em um local, porque pode ser que dê, apesar que em termos populacionais, né, tem que ver aqui se tá equilibrado, mas eu acredito que não. Eu acho que dá alguma disparidade, porque você coloca mais gente do Nordeste, você favorece um candidato. Você coloca mais gente do Sul, você favorece ou desfavorece. Então acaba manipulando, entre aspas, né? Tem que ver. Eu não li quais que foram, qual que foi a metodologia utilizada, mas enfim. Aqui a cor, 46 declarado pardo, 42 branco, 11 preto e outros 1%. É beneficiário 20%, então a gente sabe que o beneficiário ele já tem um viés, o não beneficiário 80%. Na escala de posições políticas, em qual grupo você se encaixa, 31% não tem posicionamento. Aqui também a gente já tem uma diferença, 18% é lulista e 13% não bolsonarista. Tá certo que aqui você não escolhe para quem que você vai perguntar, mas se você tem mais pessoas do norte do que do sul, é meio óbvio você ter mais lulistas do que bolsonaristas. E aqui só um aviso sobre a pesquisa, quem quiser ler também dá um pause aí. E é isso. Lembrando que nós estamos fazendo um vídeo sobre as eleições a cada mais ou menos 15 dias, não tem uma data específica. Aqui a gente tem o Giro Grana também, outros quadros. Não esqueça de seguir o canal, compartilhar esse vídeo com quem você ama. Deixa seu like. Se tiver alguma dúvida, algum pedido, qualquer coisa, qualquer discordância, deixa no comentário aqui que a gente vai responder. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau.